O amanhecer daquele dia não parecia um amanhecer. Era como se o sol tivesse hesitado em nascer, respeitando o silêncio tenso que tomava conta do hospital. Silvio estava sentado numa poltrona desconfortável havia tantas horas que já tinha perdido a noção do tempo. O rosto cansado, os ombros caídos, os pensamentos acelerados, tudo nele mostrava o peso das últimas semanas. Ele não era mais o homem impecável dos palcos. Era apenas Silvio. Um homem de coração apertado, segurando firme a esperança de que um menino sobrevivesse. Ao seu lado, Dona Marlene cochilava pela primeira vez em dias, a cabeça apoiada na parede, os olhos inchados de tanto chorar. Para ela, cada batida de coração era uma oração silenciosa. E então, pouco antes das 7 da manhã, o médico abriu a porta. Silvio se levantou primeiro. Doutor, como ele está? O médico respirou fundo, com um sorriso cansado, mas um sorriso estável. Pela primeira vez desde que chegou, Lucas está estável. Silvio fechou os olhos na mesma hora. Uma lágrima solitária escorreu sem que ele percebesse. Marlene acordou assustada. Meu filho? O que aconteceu? O médico repetiu. O quadro dele está melhorando. Ainda não podemos cantar vitória, mas, pela primeira vez, temos um bom sinal. Marlene colocou as mãos no rosto e chorou, mas agora era de alívio. Silvio sentou-se devagar, como se precisasse sentir o peso daquela fala. Estável. Era a primeira vez que aquela palavra parecia tão poderosa a ponto nos dias seguintes, Lucas começou a mostrar pequenos sinais de melhora. Respirava melhor. Conseguia abrir os olhos por mais tempo. Os médicos reduziram alguns medicamentos. Ele já respondia ao toque, murmurava palavras, até sorria de vez em quando. Sempre que via Silvio, dizia: Tio, você veio. Silvio apertava a mão dele. Eu sempre vou vir, campeão. Sempre. Os enfermeiros ficavam arrepiados com aquela cena. Eles sabiam quem era Silvio Santos. Sabiam de sua fama, seu patrimônio, sua agenda impossível. Mas ali, ele era só um homem com o coração quebrado, amando uma criança como se fosse sua. E isso tocava todo mundo. Silvio tinha passado a vida inteira ajudando os outros em frente às câmeras. Era sua marca, sua identidade, sua alegria. Mas nunca tinha vivido algo assim. Nunca tinha se apegado a alguém de forma tão profunda, tão visceral. Ele se pegava pensando: por que esse menino? Por que justo agora? Por que ele me tocou tanto? E a resposta vinha de forma silenciosa. Porque ele precisava. E porque eu precisava também. Lucas trouxe de volta algo que Silvio não lembrava mais. A sensação de que sua vida ainda podia mudar destinos não só com dinheiro, mas com presença, com afeto, com amor. 10 dias depois, o médico chamou Silvio e Dona Marlene para conversar. Os dois ficaram tensos. A notícia é boa, disse o médico, sorrindo. Muito boa. Silvio quase caiu sentado. Ele vai sobreviver? Não apenas isso, respondeu o médico. O organismo do Lucas está respondendo muito melhor do que esperávamos. A medicação fez efeito. A função renal voltou parcialmente. A hemodiálise será reduzida. Com os cuidados certos, ele pode viver uma vida praticamente normal. Marlene desabou. Chorou com o rosto nas mãos, soluçando. Silvio sentiu uma onda quente invadir seu peito, como se estivesse respirando pela primeira vez em dias. Mas isso significa, Silvio tentou perguntar, com a voz falhando, que ele vai ficar bem. Significa, disse o médico. O pior passou. Silvio não conteve. As lágrimas vieram, pesadas, libertadoras. Ele levou a mão à boca e chorou como não chorava há anos. Marlene o abraçou com força. O Senhor salvou meu filho, ela repetia, tremendo. O Senhor salvou meu filho. Mas Silvio balançou a cabeça. Não fui eu, Marlene. Foi Deus. Foi Ele que nos guiou até aqui. 3 semanas depois, Lucas recebeu alta. Quando entrou no saguão do hospital, caminhando devagar, de mãos dadas com a mãe, os médicos e enfermeiros bateram palmas. Muitos estavam emocionados. Era impossível não se envolver com aquela história. Silvio estava ali, esperando. Lucas correu, na velocidade que conseguia, e se jogou nos braços dele. Silvio o levantou no ar, como se fosse seu próprio filho. Campeão. Olha você aqui. Disse, sorrindo com os olhos marejados. Eu te disse que você ia sair andando desse hospital, não disse? Lucas riu. Disse, e você sempre fala a verdade, né? Silvio riu. Quase sempre. Aquele abraço parecia durar séculos. E foi ali, naquele momento simples,
naquele saguão iluminado, que Silvio decidiu algo que mudaria para sempre o destino daquela família. 5. Um novo lar. Silvio levou Marlene e Lucas até um carro grande, confortável. A gente vai aonde? Perguntou Lucas. Ver a nova casa de vocês, respondeu Silvio. Marlene arregalou os olhos. Seu Silvio, não, não, isso é demais, eu não posso aceitar. Pode sim, Marlene. E vai aceitar. Mas a casa que o senhor alugou já é boa demais, o senhor não precisa. Ele a interrompeu com carinho. Não é sobre precisar. É sobre fazer o que é certo. Chegaram a um condomínio modesto, mas seguro. Apartamentos novos, limpos, organizados. Uma pracinha, árvores, pessoas simples e tranquilas. Silvio entregou a chave. É de vocês. Sem aluguel, sem contas atrasadas, sem medo. Um lar de verdade. Marlene tremia tanto que mal conseguia segurar a chave. Eu não tenho palavras. Silvio colocou a mão no ombro dela. Só viva, Marlene. Só dê amor pro Lucas. O resto eu resolvo. Nos dias seguintes, Lucas começou a brincar novamente. Fez amigos no condomínio. Desenhou, correu, sorriu. Ele falava para todo mundo. O Silvio é tipo meu vô mágico. E Silvio ria sempre que ouvia isso. Ele ia visitar Lucas sempre que conseguia. Às vezes com brinquedos, às vezes com livros, às vezes apenas para brincar, conversar ou ouvir o menino contar histórias. Aos poucos, o que era ajuda virou convivência. E o que era convivência virou amor. E o que era amor, virou família. A rotina do SBT seguia como sempre. Corredores apressados, câmeras sendo posicionadas, o cheiro de café forte vindo da copa, luzes de estúdio sendo testadas. Mas, para Dona Marlene, aquele dia estava estranho. O encontro inesperado com Silvio, e a forma carinhosa como ele a tratou, mexera profundamente com ela. Ainda assim, havia muito mais dentro daquela mulher humilde do que qualquer pessoa naquele prédio imaginava. Dona Marlene escondia algo. Algo grande. Algo que ela carregava havia 7 anos, em silêncio absoluto. E esse segredo começaria a vir à tona exatamente naquele dia. Silvio Santos não era apenas um comunicador brilhante, um empresário genial ou um homem de negócios experiente. Ele tinha um talento especial, quase um dom, perceber sofrimento alheio. Muita gente achava que ele brincava demais, que era leve demais para notar certas coisas, mas era justamente essa leveza que lhe permitia enxergar detalhes que outros ignoravam. E naquele encontro com Dona Marlene, havia algo no olhar dela que ele não esqueceu. A tristeza escondida. A dor que ela tentava engolir. O sorriso que não chegava aos olhos. Ao voltar para sua sala, Silvio deixou os papéis sobre a mesa, recostou-se na cadeira e ficou pensativo. E então disse a si mesmo: tem algo errado com aquela moça. Muito errado. Era raro ele se envolver tão profundamente com um funcionário fora da sua administração direta. Mas naquele dia, por motivos que nem ele sabia explicar, algo em Dona Marlene simplesmente o tocou. Era como se o destino estivesse empurrando os dois para um ponto de virada. Dona Marlene não era de conversar muito. Fazia seu serviço com dignidade, sempre calada, sempre discreta. Mas naquele dia, enquanto limpava a copa, 2 maquiadoras conversavam baixinho perto dela, sem perceber que a faxineira escutava tudo. Você viu a Marlene hoje cedo? Disse uma. O Silvio nunca fala com ninguém daquele jeito. Ele ficou preocupado. Ele é assim mesmo, respondeu a outra. Quando ele percebe alguém triste, ele vai lá e tenta ajudar. Mas a Marlene, não sei. Ela anda muito abatida. Abatida? Eu chamaria de desesperada. Outro dia eu a vi chorando no banheiro. Você ouviu o que aconteceu com o filho dela? Dona Marlene congelou. Um frio subiu pela espinha. Não, o que houve? Perguntou a outra maquiadora. A primeira baixou ainda mais a voz. Eu ouvi dizer que ele tá muito doente. Uma doença séria, daquelas que o SUS demora para atender. E parece que ela não tem dinheiro nem para comprar os remédios básicos. A caneca que Dona Marlene segurava quase escorregou da sua mão. Ela respirou fundo, enxugou discretamente os olhos e saiu da copa. Seu segredo, que ela guardava a 7 chaves, estava começando a escapar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Silvio caminhava lentamente pelos corredores quando ouviu 2 funcionárias cochichando. Ele só pegou uma frase, mas foi o suficiente para fazê-lo parar. O filho dela tá piorando. Silvio virou o rosto imediatamente. De quem vocês estão falando? As 2 mulheres ficaram brancas. Senhor Silvio. A gente, desculpa, a gente não, a conversa era só. De quem é o filho que está doente?
Ele perguntou, firme, mas gentil. Da dona Marlene, respondeu uma delas, sem conseguir esconder. O coração de Silvio bateu forte. E por que ninguém me contou isso? A maquiadora gaguejou. Ela não gosta de pedir nada para ninguém, senhor. Ela tem vergonha. Faz tudo sozinha. Silvio respirou fundo e concluiu. Pois agora ela não vai precisar mais fazer nada sozinha. E saiu determinado, com passos largos, direto para procurar a faxineira. Dona Marlene estava no banheiro dos fundos, lavando os panos, quando ouviu alguém chamar seu nome. A voz era tão inconfundível que ela quase deixou cair o balde. Marlene? Ela virou devagar, sem saber o que esperar. Silvio estava ali. De novo. Mas dessa vez, o olhar dele era muito mais sério. Vim te procurar, ele disse. Seu Silvio, eu fiz alguma coisa errada? Não. Você não fez nada. Mas me disseram que está passando por um problema muito grande. E ninguém enfrenta um problema desse sozinho. Dona Marlene gelou. Olhou para o chão. Seu Silvio, eu não queria incomodar. O senhor já tem tanta coisa para cuidar. Eu fico mais incomodado quando percebo que alguém precisa de ajuda e tenta esconder isso. As lágrimas brotaram sem que ela pudesse controlar. É meu filho, ela sussurrou. O Lucas, ele tá muito doente. Silvio deu um passo à frente e falou com uma doçura que desmontou a mulher. Me conta tudo. E foi ali, num banheiro simples, com cheiro de produto de limpeza, que Dona Marlene desabou de vez. Ela chorou como não chorava havia anos. E Silvio ficou ao lado dela, sem pressa, ouvindo cada palavra. Lucas tinha 12 anos. Era inteligente, carinhoso e cheio de sonhos, mas a vida não era justa com ele. Há um ano, o garoto fora diagnosticado com um problema grave nos rins. A fila para transplante era enorme. As consultas demoravam meses. E a cada semana que passava, Lucas piorava um pouco mais. Eu faço o que posso, contou Marlene. Trabalho em 2 turnos, vendo trufas no ônibus, mas tem remédios que eu simplesmente não consigo pagar, seu Silvio. Ele sente dores horríveis. Tem dias que ele nem consegue levantar da cama. Ela tapou o rosto, tremendo. Eu tô perdendo meu menino, e não posso fazer nada. Silvio sentiu uma dor profunda que ele mesmo não esperava sentir. A voz dele saiu baixa, mas firme. Marlene, você não vai perder o seu filho. Não enquanto eu puder fazer alguma coisa. A mulher ergueu o rosto, confusa. Como assim, seu Silvio? Ele sorriu de leve, aquele sorriso que mudava vidas há décadas. A partir de hoje, o tratamento do Lucas é comigo. Tudo. Cada exame, cada consulta, cada remédio, cada deslocamento. E, se for preciso, cada cirurgia também. Ela ficou sem ar. Literalmente. Não, eu não posso aceitar, isso é demais. Você pode e vai aceitar. Porque seu filho precisa de você forte. E você só vai ficar forte se eu tirar esse peso das suas costas. Marlene caiu de joelhos, e Silvio a segurou antes que ela encostasse no chão. Obrigada, ela soluçou. Obrigada, o senhor é um anjo. Silvio apertou suas mãos. Eu não sou anjo nenhum. Só estou fazendo o que qualquer ser humano deveria fazer quando vê alguém precisando. Silvio a acompanhou até a saída. Pediu o endereço, o nome completo do menino, o contato do hospital. Ligou imediatamente para médicos conhecidos, especialistas, diretores de clínicas particulares. E repetiu a todos a mesma frase. Esse garoto precisa ser atendido imediatamente. E as despesas? Tudo comigo. Sem discussão. Marlene voltou para casa com a sensação de que tinha vivido um sonho. Mas não era sonho. Era real. Lucas estava fraco quando ela chegou. Mas quando ela contou o que acontecerá, os olhos dele brilharam. O tio Silvio, vai me ajudar? Vai, meu filho. Vai sim. Lucas sorriu, um sorriso que Marlene não via há meses. Então eu vou ficar bom, né mãe? Ela o abraçou com força. Vai sim, meu amor. Agora você vai ficar. Mas o destino tinha mais uma reviravolta guardada. Porque naquela noite, enquanto Silvio ia dormir pensando em Lucas, sua secretária particular ligou para ele às 23 horas. Senhor Silvio, o senhor pediu informações sobre a família da dona Marlene. E, bem, pode falar, disse ele, já percebendo que vinha algo sério. O pai da criança, ele não morreu como ela contou. Silvio ficou em silêncio. Parece que ele abandonou os dois. Fugiu deixando dívidas. E tem mais, o menino está em situação de risco real. A doença avançou muito mais do que ela imaginava.
Silvio respirou profundamente. Fechou os olhos. A decisão veio na mesma hora. Instantânea. Definitiva. Amanhã mesmo eu vou pessoalmente ver esse garoto. E vamos mudar a vida dessa família inteira. E assim começou o maior ato de bondade que Silvio Santos faria fora das câmeras, e que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que existia. O sol ainda nem havia nascido quando Silvio Santos acordou naquela manhã. Mas, ao contrário de outros dias, ele não se levantou pensando em gravações, reuniões, números ou programas. Naquela manhã, havia apenas uma coisa ocupando seu coração. Lucas. O menino que ele ainda nem conhecia, mas que já tinha tocado algo muito íntimo dentro dele. Silvio tomou um café rápido, colocou uma camisa simples, sem aquele terno impecável de sempre, pediu para deixar o carro corporativo na garagem e saiu sozinho, dirigindo um veículo mais discreto. Ele não queria alarde. Não queria câmeras. Não queria testemunhas. O que ele ia fazer era entre ele, Deus e aquela família. A rua onde Dona Marlene vivia ficava distante de tudo. Daquelas que o GPS nem reconhece direito. Casas muito simples, algumas feitas de madeira, outras de tijolo sem reboco. Crianças descalças correndo. Senhores sentados na calçada tentando espantar o calor. E o cheiro de café misturado com esperança, aquele cheiro típico das manhãs brasileiras. Quando Silvio estacionou, ninguém o reconheceu de imediato. Ele estava vestido com simplicidade e tinha o semblante sério, quase triste. Ele caminhou pela rua enquanto algumas pessoas olhavam de canto. Não é ele, né? Cochichou uma mulher no portão. Não pode ser. O que Silvio Santos faria aqui? Disse um homem. Mas era ele. E estava ali por um motivo que ninguém jamais imaginaria. Dona Marlene ouviu alguém bater à porta. Quando abriu, quase caiu para trás. Seu Silvio? O senhor veio aqui? Na minha casa? Ele sorriu com carinho. Eu disse que viria ver o Lucas, não disse? Os olhos dela se encheram de lágrimas. O senhor não precisava, eu teria levado ele até lá. Não, Marlene. Quando a gente quer ajudar de verdade, é a gente que vai até onde as pessoas estão. Ele entrou. E o que viu, cortou sua alma. A casa era extremamente simples. Pequena. Os móveis eram velhos, alguns até quebrados. Não havia geladeira funcionando direito. O ventilador fazia um barulho metálico terrível. A mesa tinha marcas de queimado. As paredes, descascando. A luz fraca. Umidade no teto. E então ele viu, deitado em um colchão baixo, pálido como um papel, mas com olhos brilhantes e doces. Lucas. O menino tentou se levantar, mas o corpo não aguentou. Ei, campeão, disse Silvio, se aproximando. Não precisa levantar não. Fica deitadinho. Vim te visitar. Lucas abriu um sorriso fraco. Você, é o Silvio Santos de verdade? Silvio riu baixinho. De verdade mesmo. Em carne, osso e voz rouca. O menino riu, tossiu, e colocou a mão na barriga, sentindo dor. Silvio se ajoelhou ao lado do colchão. Não como apresentador. Não como empresário. Mas como um ser humano diante de outro. E naquele instante, Silvio sentiu algo que não lembrava de sentir. Um amor instantâneo. Profundo. Real. Silvio levou Lucas para um hospital particular no mesmo dia. Ele mesmo carregou no colo até a ambulância que mandou buscar. E não largou a mão da criança nem por um segundo. Uma equipe enorme de médicos os aguardava. Exames foram feitos rapidamente. Clínicos, nefrologistas, especialistas, todos empenhados. Mas foi o médico-chefe quem veio conversar com Silvio e Dona Marlene mais tarde, com expressão grave. Senhor Silvio. Dona Marlene. Ela apertou o peito. Doutor, meu filho vai ficar bem, né? O médico hesitou. Baixou os olhos. A situação dele é muito delicada. Silvio sentiu o chão tremer, mas permaneceu forte. Era como se estivesse segurando o mundo com as duas mãos. Fale a verdade, disse ele. A gente aguenta. O médico respirou fundo. O quadro do Lucas avançou rápido demais. Ele tem insuficiência renal severa. Precisamos iniciar um tratamento agressivo imediatamente. Ele vai precisar de hemodiálise constante. E existe risco de falência múltipla dos órgãos se não fizermos tudo rápido. Dona Marlene chorou na mesma hora. Silvio segurou sua mão. Ele vai conseguir, doutor? Ele vai sobreviver? O médico não mentiu. Com o tratamento certo, há esperança. Mas, sem isso, não podemos garantir nada. Silvio olhou fixo nos olhos do especialista.
Então façam tudo. Absolutamente tudo. Não quero economia. Não quero burocracia. Quero esse menino vivo. O médico assentiu. Vamos começar agora mesmo. 4. A força que nasce do desespero. Os dias seguintes foram uma mistura de fé, medo e luta constante. Lucas começou a hemodiálise imediatamente. Tinha momentos em que parecia melhorar, mas em outros desabava. Marlene dormia sentada, segurando a mão do filho. Silvio ia ao hospital todos os dias, às vezes à noite, às vezes de manhã, às vezes no meio de gravações, mas ia. Sempre. Funcionários do SBT começaram a notar sua ausência frequente, mas ele não explicava nada. O Brasil inteiro não fazia ideia do que estava acontecendo. E Silvio preferia assim. Não era história para palco. Era vida real. Uma noite, Silvio entrou no quarto e encontrou Lucas dormindo, respirando com dificuldade. Ficou olhando para ele por alguns minutos. Depois olhou para Dona Marlene, exausta. E naquela hora, algo dentro dele estalou. Um sentimento antigo. Esquecido. Um buraco que ele nem sabia que existia. Silvio percebeu que estava sentindo algo que não sentia desde que suas filhas eram pequenas. Instinto paterno. Era como se aquele menino fosse dele. Como se tivesse sido colocado em seu caminho por algum motivo maior. Algo espiritual. Algo divino. Ele pensou. Eu preciso fazer mais. Muito mais. Numa madrugada silenciosa, enquanto Lucas dormia após um procedimento difícil, Marlene e Silvio ficaram sozinhos na sala. Ela, cansada demais até para chorar. Ele, com o rosto pensativo, quase sombrio. Seu Silvio, o senhor deve estar cansado de tudo isso, eu não sei como agradecer. Silvio balançou a cabeça. Não fala como se fosse um peso para mim. Não é. Eu faço porque quero. Porque sinto que devo. Ela baixou os olhos. Eu só tenho medo de perder meu menino. Silvio respirou fundo. Marlene, deixa eu te contar uma coisa. Ela ergueu o rosto. O destino parece brincar com a gente às vezes. Mas às vezes, ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. Eu já ajudei muita gente, mas nunca senti o que estou sentindo agora. O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que você e o Lucas não estão sozinhos. Nem agora, nem depois. Se depender de mim, vocês nunca mais vão passar por necessidade nenhuma. Marlene levou a mão à boca. Seu Silvio, o senhor, não precisa. Preciso sim. Preciso porque eu sinto aqui, ele bateu no peito, que esse menino ainda vai viver muita coisa bonita. E quero estar presente para ver. As lágrimas de Marlene finalmente caíram. O Senhor é um milagre na nossa vida. Silvio sorriu. Não. O milagre aqui é o Lucas. E nós dois estamos aqui só para garantir que ele tenha tempo de brilhar. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, Lucas teve uma queda brusca de pressão. Alarmes tocaram. Enfermeiros correram. Médicos foram chamados. Marlene entrou em pânico. Silvio chegou justamente nesse momento, vendo tudo de fora, com o coração na garganta. O que está acontecendo? Gritou. Ele está instável. Respondeu uma enfermeira. Marlene chorava desesperada, tentando entrar no quarto. Meu filho. Meu filho. Meu Deus, salva ele. Silvio segurou ela com força, com lágrimas nos olhos. Calma, eles vão conseguir, eles vão. Mas ele mesmo não acreditava nisso. E foi nesse instante, quando tudo parecia perdido, que Lucas abriu os olhos por alguns segundos e murmurou algo. Mãe, tio Silvio, não deixa eu ir embora. E desmaiou de novo. Marlene caiu no chão, de tanto desespero. Silvio se ajoelhou ao lado dela. Eu prometo, Lucas. Eu prometo, você não vai embora, ele murmurou, tremendo. A porta se fechou. Os médicos começaram a trabalhar freneticamente. E Silvio, o homem que sempre teve um sorriso pronto, chorou como um pai desesperado. Depois de longos 40 minutos, o médico voltou. Nós estabilizamos ele, mas o estado é crítico. Precisamos acelerar o processo para colocá-lo na fila de transplante. E há uma chance pequena, mas real, dele não resistir se o órgão não vier logo. Marlene chorou, sem forças. Silvio levantou devagar, e fez a pergunta que mudaria a história. E se eu for o doador? O médico arregalou os olhos. Senhor Silvio, isso é extremamente improvável. Precisaríamos fazer testes. Compatibilidade. Então façam. Hoje. Agora. Mas. Silvio levantou a mão. Eu disse agora. E se não der certo comigo, procurem alguém.
Eu pago exame atrás de exame. Eu pago tratamento. Eu pago o que for preciso. Mas esse menino vai viver. Nem que eu dê o que tenho, o que sou, e o que restar de mim. O médico assentiu, emocionado. Vamos começar imediatamente. E assim, naquele corredor frio de hospital, enquanto a madrugada ainda escura parecia segurar o ar, Silvio Santos tomou a maior decisão de sua vida. Não como apresentador. Não como empresário. Mas como homem. Como alguém que encontrou um propósito inesperado. Como alguém que não ia permitir que a vida tirasse de Marlene o único tesouro que ela tinha. E principalmente, como alguém que, depois de tantos anos, finalmente entendeu o verdadeiro sentido de ser humano. O amanhecer daquele dia não parecia um amanhecer. Era como se o sol tivesse hesitado em nascer, respeitando o silêncio tenso que tomava conta do hospital. Silvio estava sentado numa poltrona desconfortável havia tantas horas que já tinha perdido a noção do tempo. O rosto cansado, os ombros caídos, os pensamentos acelerados, tudo nele mostrava o peso das últimas semanas. Ele não era mais o homem impecável dos palcos. Era apenas Silvio. Um homem de coração apertado, segurando firme a esperança de que um menino sobrevivesse. Ao seu lado, Dona Marlene cochilava pela primeira vez em dias, a cabeça apoiada na parede, os olhos inchados de tanto chorar. Para ela, cada batida de coração era uma oração silenciosa. E então, pouco antes das 7 da manhã, o médico abriu a porta. Silvio se levantou primeiro. Doutor, como ele está? O médico respirou fundo, com um sorriso cansado, mas um sorriso estável. Pela primeira vez desde que chegou, Lucas está estável. Silvio fechou os olhos na mesma hora. Uma lágrima solitária escorreu sem que ele percebesse. Marlene acordou assustada. Meu filho? O que aconteceu? O médico repetiu. O quadro dele está melhorando. Ainda não podemos cantar vitória, mas, pela primeira vez, temos um bom sinal. Marlene colocou as mãos no rosto e chorou, mas agora era de alívio. Silvio sentou-se devagar, como se precisasse sentir o peso daquela fala. Estável. Era a primeira vez que aquela palavra parecia tão poderosa a ponto nos dias seguintes, Lucas começou a mostrar pequenos sinais de melhora. Respirava melhor. Conseguia abrir os olhos por mais tempo. Os médicos reduziram alguns medicamentos. Ele já respondia ao toque, murmurava palavras, até sorria de vez em quando. Sempre que via Silvio, dizia: Tio, você veio. Silvio apertava a mão dele. Eu sempre vou vir, campeão. Sempre. Os enfermeiros ficavam arrepiados com aquela cena. Eles sabiam quem era Silvio Santos. Sabiam de sua fama, seu patrimônio, sua agenda impossível. Mas ali, ele era só um homem com o coração quebrado, amando uma criança como se fosse sua. E isso tocava todo mundo. Silvio tinha passado a vida inteira ajudando os outros em frente às câmeras. Era sua marca, sua identidade, sua alegria. Mas nunca tinha vivido algo assim. Nunca tinha se apegado a alguém de forma tão profunda, tão visceral. Ele se pegava pensando: por que esse menino? Por que justo agora? Por que ele me tocou tanto? E a resposta vinha de forma silenciosa. Porque ele precisava. E porque eu precisava também. Lucas trouxe de volta algo que Silvio não lembrava mais. A sensação de que sua vida ainda podia mudar destinos não só com dinheiro, mas com presença, com afeto, com amor. 10 dias depois, o médico chamou Silvio e Dona Marlene para conversar. Os dois ficaram tensos. A notícia é boa, disse o médico, sorrindo. Muito boa. Silvio quase caiu sentado. Ele vai sobreviver? Não apenas isso, respondeu o médico. O organismo do Lucas está respondendo muito melhor do que esperávamos. A medicação fez efeito. A função renal voltou parcialmente. A hemodiálise será reduzida. Com os cuidados certos, ele pode viver uma vida praticamente normal. Marlene desabou. Chorou com o rosto nas mãos, soluçando. Silvio sentiu uma onda quente invadir seu peito, como se estivesse respirando pela primeira vez em dias. Mas isso significa, Silvio tentou perguntar, com a voz falhando, que ele vai ficar bem. Significa, disse o médico. O pior passou. Silvio não conteve. As lágrimas vieram, pesadas, libertadoras. Ele levou a mão à boca e chorou como não chorava há anos. Marlene o abraçou com força. O Senhor salvou meu filho, ela repetia, tremendo. O Senhor salvou meu filho. Mas Silvio balançou a cabeça. Não fui eu, Marlene. Foi Deus. Foi Ele que nos guiou até aqui. 3 semanas depois, Lucas recebeu alta.
Quando entrou no saguão do hospital, caminhando devagar, de mãos dadas com a mãe, os médicos e enfermeiros bateram palmas. Muitos estavam emocionados. Era impossível não se envolver com aquela história. Silvio estava ali, esperando. Lucas correu, na velocidade que conseguia, e se jogou nos braços dele. Silvio o levantou no ar, como se fosse seu próprio filho. Campeão! Olha você aqui! Disse, sorrindo com os olhos marejados. Eu te disse que você ia sair andando desse hospital, não disse? Lucas riu. Disse, e você sempre fala a verdade, né? Silvio riu. Quase sempre. Aquele abraço parecia durar séculos. E foi ali, naquele momento simples, naquele saguão iluminado, que Silvio decidiu algo que mudaria para sempre o destino daquela família. 5. Um novo lar. Silvio levou Marlene e Lucas até um carro grande, confortável. A gente vai aonde? Perguntou Lucas. Ver a nova casa de vocês, respondeu Silvio. Marlene arregalou os olhos. Seu Silvio, não, isso é demais, eu não posso aceitar. Pode sim, Marlene. E vai aceitar. Mas a casa que o senhor alugou já é boa demais, o senhor não precisa. Ele a interrompeu com carinho. Não é sobre precisar. É sobre fazer o que é certo. Chegaram a um condomínio modesto, mas seguro. Apartamentos novos, limpos, organizados. Uma pracinha, árvores, pessoas simples e tranquilas. Silvio entregou a chave. É de vocês. Sem aluguel, sem contas atrasadas, sem medo. Um lar de verdade. Marlene tremia tanto que mal conseguia segurar a chave. Eu não tenho palavras. Silvio colocou a mão no ombro dela. Só viva, Marlene. Só dê amor pro Lucas. O resto eu resolvo. Nos dias seguintes, Lucas começou a brincar novamente. Fez amigos no condomínio. Desenhou, correu, sorriu. Ele falava para todo mundo. O Silvio é tipo meu vô mágico. E Silvio ria sempre que ouvia isso. Ele ia visitar Lucas sempre que conseguia. Às vezes com brinquedos, às vezes com livros, às vezes apenas para brincar, conversar ou ouvir o menino contar histórias. Aos poucos, o que era ajuda virou convivência. E o que era convivência virou amor. E o que era amor, virou família. Silvio nunca quis transformar a história de Lucas em espetáculo. Nunca usou aquilo para audiência. Nunca contou nos programas. Nunca exibiu nada. Mas um dia, uma enfermeira do hospital postou uma foto simples, verdadeira, de Silvio sentado no chão ao lado do menino, segurando a mão dele. A foto viralizou no Brasil inteiro. Milhares de comentários. Que homem! Um anjo na terra. Silvio, você é luz. Esse é o verdadeiro carisma. Repórteres queriam entrevistas. Canais queriam matéria. Mas Silvio se recusou. Ele disse apenas uma frase, em uma entrevista breve. Fiz o que qualquer pessoa com amor faria. Nada mais. E foi isso. O resto pertencia à vida. Meses depois, Lucas estava completamente estável. Acompanhamento médico constante, remédios, hidratação, alimentação correta. Tudo funcionando. Ele já brincava, estudava, desenhava, sonhava. E em um dia luminoso, Silvio foi buscá-lo na escola. Lucas entrou no carro e disse: Tio Silvio, posso te pedir uma coisa? Claro, campeão. O que quiser. Lucas olhou para baixo, envergonhado. Você me ajudou tanto, e eu queria saber se eu posso te chamar de vô, só quando for nós dois. Silvio ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que só acontece quando o coração transborda. Depois, colocou a mão no rosto para segurar as lágrimas, e falhou. Pode, meu filho. Pode sim. Pode me chamar do que quiser. Lucas sorriu e se jogou no colo dele. E Silvio abraçou o menino como se estivesse abraçando o próprio destino. A história de Lucas virou um capítulo especial da vida de Silvio Santos. Algo que ninguém sabia, ninguém via, ninguém imaginava. Um presente silencioso, íntimo, profundo. Marlene continuou trabalhando no SBT, mas agora em outra função, uma função leve, digna, segura. Lucas cresceu saudável, cercado de amor, cuidado e oportunidades. E Silvio redescobriu algo que a vida adulta tinha apagado. Que ajudar alguém não é dar dinheiro. É dar tempo. É dar presença. É dar sentimento. E todos que testemunharam aquela jornada aprenderam a mesma lição. Às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho não para que a gente salve elas, mas para que elas salvem uma parte da gente que estava esquecida. E assim,
Sem câmeras, sem plateia, sem palco. Silvio Santos viveu o maior boa noite da sua vida. Aquele que ele deu ao sair da casa nova de Lucas, olhando o menino brincar no quintal e pensando: obrigado, meu Deus, por me deixar viver isso.